salve Maria! Estamos aqui para mais uma formação, tema central da ação missionária da igreja. E o tema de hoje, pré-catecumenato e catecumenato. Estamos refletindo aqui sobre o que o Código do Direito Canônico nos diz com relação à atividade missionária da igreja. Então sejam todos muito bem-vindos, você que está chegando, você que vai chegar, que nós possamos juntos refletir sobre as verdades da fé. Hoje vamos falar sobre o parágrafo 788 do Código de Direito Canônico, pré-catecumenato e catecumenato. Isso também faz parte da ação missionária da igreja. Então vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Parágrafo 788 do Código do Direito Canônico. O pré-catecumenato é para aqueles que tiverem manifestado a vontade de abraçar a fé em Cristo. Então, o que é o pré-catecumenato? É para aqueles que tiverem manifestado a vontade de abraçar a fé em Cristo. E aqui o zelo que nós devemos ter com o pré-catecumenato. Porque ali estão pessoas que manifestaram a vontade de abraçar a fé em Cristo. Então, que nós possamos ter um zelo, um cuidado, um amor muito grande com o pré-catecumenato, principalmente nós que somos missionários, mesmo que você não ministre o pré-catecumenato, mas nós precisamos ter um olhar para as pessoas que ali estão, nós precisamos ter um cuidado, um zelo todo especial com essas pessoas, porque elas decidiram abraçar a fé. Então, mesmo aqueles que não ministram o pré-catecumenato, mas são missionários em alguma outra particularidade, e principalmente aqueles que ministram o pré-catecumenato, o zelo que nós devemos ter com essas pessoas, porque são pessoas que manifestaram a vontade de abraçar a fé em Jesus. Então são pessoas que precisam ser formadas, pessoas que precisam ser cuidadas, pessoas que precisam ser amadas. Segundo, o catecumenato é para aqueles que concluíram o tempo do pré-catecumenato, devendo ser admitidos com cerimônias litúrgicas, onde seus nomes são escritos no livro para isso determinado. Ou seja, eles vão ser admitidos com as cerimônias litúrgicas através das pessoas responsáveis, dos sacerdotes, de todas as pessoas que são responsáveis por essas cerimônias, os ministros ordenados que são responsáveis por essas cerimônias, mas eles já concluíram o tempo do pré-catecumenato. Então, eles já passaram pela manifestação da vontade de abraçar a fé em Cristo, ou seja, no pré-catecumenato, a inteligência dessas pessoas foram iluminadas pelo Espírito Santo, e essa inteligência foi manifestada, essa luz que foi manifestada na inteligência, atingiu a vontade dessas pessoas de abraçarem a fé em Cristo. Então agora essas pessoas que passaram por esse tempo do pré-catecumenato, elas estão na fase do catecumenato, ou seja, elas já vão ser admitidas com as cerimônias litúrgicas e os seus nomes serão escritos no livro para isso determinado, ou seja, elas vão ser inseridas no corpo místico de Cristo. O nome dessas pessoas vão ser inseridas nesse livro para isso determinado. Então essas pessoas agora são nossos irmãos de fé. Essas pessoas, é interessante falar isso, é preciso dar um tempo para cada coisa. Por quê? Porque quando uma pessoa passa a ser a minha irmã de fé, ela não é uma irmã comum, né? Ela é uma irmã de fé. Ela acredita naquilo que eu acredito.
Principalmente se eu se eu fui um instrumento de Deus na vida dessa pessoa. Olha a minha responsabilidade. A responsabilidade de ter me tornado uma irmã na fé daquela pessoa. Eu levei o Cristo vivo. Eu entreguei o tesouro das nações. Eu entreguei o desejado das nações para essa pessoa. Essa pessoa, ela manifestou a vontade de abraçar a fé em Cristo, de acreditar naquilo que eu acreditava, e agora ela vai ser inserida no seu nome, vai estar sendo inserido no livro, o seu nome vai estar sendo, ela vai estar sendo admitida nas cerimônias litúrgicas. Olha a responsabilidade, olha que graça Deus está proporcionando para a vida dessa pessoa, ela no catecumenato, iniciando no pré-catecumenato. Terceiro, os catecúmenos, mediante formação, ou seja, aprendizado da vida cristã, são adequadamente iniciados ao mistério da salvação e introduzidos na vida da fé, liturgia, caridade, apostolado do povo de Deus. Então agora os catecúmenos que mediante formação e aprendizado da vida cristã. Então, o que um catecúmeno precisa aprender? O que precisa acontecer com o catecúmeno? Ele precisa passar por uma formação, por um aprendizado. E qual aprendizado? Qual formação? A vida cristã. E aqui há algo, amado, que nós precisamos também parar e mencionar com muito carinho. O que um catecúmeno precisa aprender? O que você, que é responsável pelo catecumenato, está passando para os seus catecúmenos, está levando para os seus catecúmenos? Porque o Código do Direito Canônico, ele nos diz no parágrafo 788 que o aprendizado, a formação que o catecúmeno precisa é a formação da vida cristã. Então nós precisamos trazer para os nossos catecúmenos a vida cristã. Eu fiquei muito preocupada quando eu perguntei para o meu afilhado o que ele estava aprendendo no catecismo. E ele disse para mim que ele não estava aprendendo nada. E eu falei, como nada? Você está indo lá para aprender, o que você está fazendo? Está conversando com os amiguinhos? Tentei trazer a culpa para ele. E ele disse, não, eu questiono, eu pergunto, você é pregadora, você me ensinou, eu já vi você pregando, já vi meu tio pregando. Foi desse jeito que ele falou para mim. Eu pergunto para eles, mas a tia não sabe responder nada, a tia não sabe nada. Então, é preciso olhar com carinho para tudo isso, né? Porque os nossos catecúmenos precisam, é o que o Código do Direito Canônico diz, precisam aprender a vida cristã. E eles são adequadamente iniciados no mistério da salvação. O Catecismo da Igreja Católica diz que Jesus, ele veio para nos salvar de todo mal. Então, os nossos catecúmenos, eles precisam ser inseridos nesse mistério de salvação que o livra do mal. Eles precisam ter essa noção de libertação de pecado, de salvação do mal e de condução para a verdadeira vida. Eles precisam ter essa condução que o Catecismo da Igreja Católica nos orienta. Por isso, eles são adequadamente, de forma adequada, iniciados no mistério da salvação. Há uma forma adequada. As pessoas que são responsáveis pelo catecumenato, eles precisam ter isso na mente, que há uma forma adequada de evangelização para essas pessoas. E elas precisam ser inseridas no mistério da salvação, ou seja, na salvação do mal. E elas são introduzidas na vida da fé. Que fé? A fé católica. O catecumenato, ele nos traz a fé católica. Elas são introduzidas na liturgia.
A importância, amada, a liturgia é rica demais. A importância da liturgia no catecumenato, elas são introduzidas na vida da caridade. São Francisco de Sales diz, a verdadeira caridade é amar a Deus acima de todas as coisas. Assim como Jesus diz, amarás ao Senhor acima de todas as coisas. Eis que vos dou um novo mandamento. Amarás ao Senhor acima de todas as coisas e ao próximo como eu vos amo. Então, as pessoas do catecumenato, elas precisam ter essa experiência com o amor de Deus. Para que elas se sentindo amada por Deus, tendo essa experiência com o amor de Deus, elas vão cumprir o mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas e vão amar o próximo com essa referência de amor, a forma que Deus as ama. Por essa experiência de amor que ela teve com Deus. Assim, as pessoas vão ser introduzidas, os catecúmenos vão ser introduzidos na vida de caridade. Também vão amar a Deus acima de todas as coisas. E os catecúmenos são introduzidos no apostolado do povo de Deus. Então, após ter passado, e isso aqui é maravilhoso, porque no catecumenato nós já preparamos a pessoa para a vida de fé, para a liturgia, para os sacramentos, para a caridade, para amar a Deus acima de todas as coisas, como o próprio catecismo diz. Para que nós viemos neste mundo? Nós viemos neste mundo para conhecer, para amar a Deus e para um dia irmos para o céu. Então, as pessoas, os catecúmenos são introduzidos na vida de fé, são introduzidos na liturgia, são introduzidos na caridade, no amor a Deus acima de todas as coisas e também no apostolado. Por isso a igreja ela vai se renovando. É preciso ter essa renovação na igreja. Né? Os catecúmenos, eles vão, primeiramente passam pelo pré-catecumenato, pela manifestação da vontade de abraçar a fé, depois passam pelo catecumenato, vão ser admitidos nas cerimônias litúrgicas, os seus nomes vão ser escritos no livro para isso determinado, vão ser batizados, vão ser crismados, vão passar pelos sacramentos, vão receber a primeira Eucaristia, enfim, vão passar por toda a iniciação da igreja e com tudo isso, eles vão passar pela vida de fé, vão passar pela liturgia, vão passar pela caridade, mas também vão ser apóstolos de Jesus Cristo. Vão servir a Jesus, vão servir o povo de Deus. Por isso nós precisamos, essa renovação na igreja, ela acontece sem deixar de lado as pessoas mais experientes, porque são essas pessoas mais experientes que vão levar para os catecúmenos essa experiência, para que esses catecúmenos vão passar por essa experiência e também vão levar essa experiência para outras pessoas, e assim a igreja vai crescendo em número, vai crescendo em graça, vai crescendo em estatura. Então, essa é a importância desse cuidado, de você também entender aquilo que que acontece no catecumenato. Quarto, a Conferência dos Bispos compete os estatutos para a organização do catecumenato, compete determinar o que os catecúmenos precisam cumprir e compete definir as prerrogativas a ser atribuídas aos catecúmenos. Então, isso compete aos bispos, à Conferência dos Bispos. A preparação catecumenal ao batismo encontra-se amplamente descrita no rito da iniciação cristã dos adultos, publicado pelo decreto da Sagrada Congregação para o Culto Divino, de 6/1 de 72. Então, se você aí quiser aprofundar mais, que você possa buscar aí o decreto da Sagrada Congregação para o Culto Divino, de 6/1 de 1972. E também procurar ver se houve algumas atualizações, mas a essência está nesse decreto da Sagrada Congregação para o Culto Divino, de 6/1 de 1972. Então, aqui também o dever da obediência aos bispos, porque são os bispos, a Conferência dos Bispos, que vai
que compete os estatutos para a organização do catecumenato, que compete determinar os que os catecúmenos precisam cumprir e definir as prerrogativas a ser atribuídas ao catecumenato. Então, também o dever que nós temos da obediência aos bispos, o dever que nós temos também de estar em comunhão com os bispos, em comunhão com a igreja. E os bispos também poderem ter em nós essa confiança, a confiança de saber que nós também estamos unidos a eles em obediência, com o propósito de estarmos neste mundo para conhecer e amar a Deus e para um dia irmos para o céu. Então, que Deus abençoe você. Hoje, parágrafo 788 do Código de Direito Canônico, pré-catecumenato e catecumenato, onde isso também faz parte da ação missionária da igreja. Que Deus abençoe você. Valéria Godoy, Centro de Formação e Missão Chamas Abrasadoras. Contato para missões está aí no nosso link da bio. Que, se for da vontade de Deus, que nós um dia estejamos juntos para podermos experimentar de toda a graça que provém do amor de Deus. Que Deus abençoe você. Salve Maria.